Pois é, meus queridos, conforme o tempo vai passando, os escândalos sendo investigados e cada vez mais expostos, é que as coisas vão fazendo cada vez mais sentido. Lembra que no comecinho da semana passada, na volta do recesso do judiciário, tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o Dias Toffoli fizeram discursos ali no sentido de defesa própria? Quer dizer, aquilo não fez muito sentido na hora, né? Pô, por que eles estão falando disso? E nesse momento, né, que os olhos estão todos voltados para o STF, por que tanto Alexandre de Moraes quanto o Dias Toffoli estão chamando ainda mais atenção para si? Quer dizer, abertamente ali no plenário do STF, eles fizeram defesa no sentido de que ministros pudessem atuar em causas que estavam ali diretamente ou não relacionadas a si. E ele disse que isso não acontecia, isso não acontece. E criticou também o fato de ministros não poderem ser sócios em empresas e coisas do tipo, né? Novamente, aquilo não fez nenhum sentido à época. Hoje, com mais essa bomba sendo jogada aí no ventilador pela Polícia Federal, né? Que houve troca de mensagens apagadas, inclusive, do celular do Vorcaro, entre Toffoli, o ministro relator do caso do Banco Master, e o próprio investigado, Daniel Vorcaro, né? Agora as peças se encaixaram. Quer dizer, é claro que eles iam fazer a defesa dessa pauta deles mesmos, né? É claro que eles iam dizer que não, que ministros não atuam em causas que são diretamente ligados. Por quê? Porque ele já sabia que isso estava acontecendo. Porque ele sabia que isso ia ser exposto pela Polícia Federal uma hora ou outra. Uma hora ou outra a PF ia entrar no celular de Daniel Vorcaro. Na ocasião ainda não tinha acontecido isso, mas ele sabia que eventualmente ia acontecer. E hoje a soma de 2 mais 2 deu 4, o resultado está aí. Agora a gente sabe por que eles estavam lá fazendo aquele discurso, chamando ainda mais a atenção para si. Estavam preparando o terreno para o que estava por vir e finalmente veio. Ligação direta entre o Vorcaro e o ministro relator do caso, Dias Toffoli. É batom na cueca, né? Como é que vai fazer a defesa disso agora? Não tem defesa, né? É simplesmente o indefensável. Eu resgatei para vocês aqui o momento, a fala do ministro Alexandre de Moraes na volta do judiciário, tá? Do recesso. Eu gostaria de compartilhar com vocês, façam um esforço e vamos ver aqui alguns trechos da fala dele, olha só. Federal parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Há muitas vedações e sim, alguns magistrados não respeitam essas vedações e eu posso provar. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Olha aí. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí... Não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. O próprio ministro Alexandre de Moraes julgou o caso do presidente Bolsonaro, né? Do golpe fantasioso que nunca existiu. Nesse caso em questão, Alexandre de Moraes era uma das vítimas, ele não tinha ligação com o caso. Vamos além. O próprio ministro Dias Toffoli não tem ligação com o Banco Master, ele admitiu abertamente que era societário no resort,
que o dinheiro que ele recebeu do Master é oriundo justamente da venda da parte dele da sociedade, através das empresas lá do irmão, né, dos irmãos, a Meredith, que obviamente significa, né, DT, Dias Toffoli, né? Então, isso aqui é brincar com a nossa inteligência. Outra coisa, dizer que nenhum magistrado descumpre vedação. Bom, é vedado aos magistrados se posicionar politicamente. Eu pergunto, e aí são duas perguntas. A primeira, é má fé da minha parte perguntar o seguinte: é lícito um juiz subir num palco político, num palco da Uni, num comício político, numa manifestação política, né, de estudantes e dizer: vencemos o bolsonarismo? É má fé da minha parte perguntar isso aqui? É má fé da minha parte dizer que isso aqui não é atribuição de um juiz, que isso aqui é caso para impeachment? É má fé? O Barroso fez isso. Depois passou a ser presidente do STF. E aí? Enfim, eu poderia ficar o dia inteiro aqui citando casos onde Moraes, Toffoli, Fachin, o Barroso, o Gilmar Mendes, né, que fala, dá entrevista, se mete politicamente também, dia sim, outro também. Né? Poderia falar do Barroso indo na Câmara, fazer sabe-se lá o quê, e fazer lobby para impedir a aprovação de uma matéria, que era a PEC do voto impresso. Enfim, poderia ficar o dia inteiro, né? Mas vamos assistir mais um trecho aqui. Aí, presidente, volta a má fé. Porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má fé de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho, que seria pelo menos uma má fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar. Enfim, é difícil ouvir o Moraes, né? Mas ele está dizendo ali que é má fé quando a gente repete que é errado que ministros julguem casos onde suas esposas atuam. E ele justifica dizendo o seguinte: não, nós autorizamos isso aí. Este tribunal julgou, nós autorizamos que esposas, que parentes de ministros pudessem atuar em casos onde ministros julgam. Cara, é brincar com a nossa inteligência isso aqui. E sabe, ninguém está dizendo que é ilegal, porque como o próprio Moraes disse, né, eles autorizaram isso aí. Eu discordo, acho que eles não deveriam ter esse poder, né? O Congresso é que deveria legislar, né, se o STF poderia ou não julgar casos onde esposas, por exemplo, atuam. Né? Mas tudo bem, eles julgaram e não é ilegal, mas é imoral, não é certo. Não é certo. Pode não ser crime, mas não é certo, não é legal, não é moral, porque, cara, faz algum sentido num país que se diz democrático, faz algum sentido em qualquer país do mundo, até em ditaduras, que juízes julguem casos onde as suas esposas trabalham, as suas esposas defendem? Faz algum sentido? E aí o Moraes ele fala isso porque a esposa dele ganhou um contrato de 130 milhões de reais para defender o Banco Master. E o Banco Master tem lá a ação que agora está no Supremo, nas mãos do Toffoli. Sendo que o Toffoli mesmo já admitiu que recebeu o dinheiro do Master oriundo dessa venda aí, da parte dele do Taiaiá, do resort, né, através da empresa familiar dele, a Meredith. Então, cara, isso aqui é um escárnio. Mas, novamente, as coisas começam a fazer sentido. Sabe, se o Brasil não se livrar de tudo isso que está acontecendo, não vai mais existir Brasil, cara. Muda o nome, Brazuela, porque não tem condição de continuar com isso aqui. É claro que o termômetro vai ser esse ano, a eleição, né? O povo é quem tem que dar a resposta para tudo isso que está acontecendo, porque condição de reverter isso aqui a gente não tem. A gente não tem condição de ir lá e tirar esse pessoal e falar: você não tem mais condição moral de continuar no cargo. Não dá, não podemos fazer isso aqui. Mas o que a gente pode fazer é eleger aí uma maioria no Senado, pelo menos, que vai poder dar um basta nisso tudo, né? E eu acredito que a gente vai conseguir.
É claro, passa também por grande parte na Câmara e por mudar aí o presidente, né? E também acredito que a gente possa atingir esse objetivo, se Deus quiser. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.